Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos dar continuidade ao estudo das proporções. Nós vimos as proporções até a sexta propriedade. Agora, nós vamos verificar como esses números são proporcionais, como eles se comportam dentro dessa proporcionalidade. Porque vocês já ouviram falar em grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Mas o que nós vamos mexer agora não são diretamente com as grandezas, mas sim com os números e verificar se esses números são proporcionais e de que forma eles se comportam diretamente ou inversamente proporcional. Então não é só a grandeza que é diretamente e inversamente proporcional. Os números são assim, proporcionais diretamente, proporcionais inversamente. E hoje nós vamos verificar os números proporcionais na sua ideia de ser diretamente proporcional. E como que eles se comportam? Então nós temos que pensar numa sucessão. Uma sucessão é uma sequência de números que vem um após o outro com uma certa lógica nessa formação. E nós temos no canal até uma aulinha no Sônia Responde falando um pouquinho sobre sucessão e sequência. E no futuro teremos aí aulas, sobre essa ideia de sucessão. Bom, mas antes disso, vamos ver aqui essa sucessão. A, B, C, D, E, um alfabeto. E dando a sua sequência, reticências. Eu considero essa sucessão como uma sucessão diretamente proporcional, quando eu também considero uma outra sucessão também proporcional. Ou seja, eu vou chamar aqui de A', B'C', D'E'. Aí eu monto uma razão, ou seja, uma divisão, um quociente entre essas sucessões. E com uma lógica, pegando o primeiro termo da sucessão, dividindo pelo primeiro termo da segunda sucessão. Então, como ficaria isso? Ficaria A dividido por A', A dividido por A', B dividido por B', C dividido por C', D por D', E por E'. E se tivesse o F por F', por isso eu indiquei a reticências. Essa divisão, esse quociente, esse resultado, dá sempre o mesmo valor. Então ele vai sempre ser o mesmo valor. Eu vou chamar aqui de K. Esse valor K é um valor que se repete a cada divisão. E se ele se repete, eu tenho então um fator, que é um fator de proporcionalidade. É o nome que se dá. Por quê? Porque eu montei proporções e tive um resultado como fator de proporcionalidade. Esse fator de proporcionalidade sendo o mesmo, eu tenho então que esses números são diretamente proporcionais. Então eu consigo identificar um número, se ele é diretamente proporcional ao outro, quando eu tenho uma sucessão de números com sequências lógicas, dividindo, ou seja, fazendo a razão com uma outra sucessão de outros números, ou até a mesma sucessão, mas que na hora que eu divido um termo da sucessão pelo outro, eu obtenho o mesmo fator de proporcionalidade, o mesmo resultado. E sendo assim, eu tenho aqui um exemplo. Sejam as sucessões 2, 6, 10, 18, 1, 3, 5, 9. Será que essas sucessões têm o mesmo fator de proporcionalidade? Vamos verificar. 2 dividido por 1. 2 dividido por 1, 2. 6 dividido por 3. 6 dividido por 3, 2. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5, 2. E 18 dividido por 9, 2. Então ele tem o mesmo número, o mesmo quociente. Portanto, um fator de proporcionalidade que é constante.
E nesse sentido eu afirmo que esses números são diretamente proporcionais. Então, vejam, quando nós vamos aprender futuramente, né, grandezas, e essas grandezas nós vamos verificar se elas são diretamente proporcionais. Então, quando eu faço uma verificação dessa, eu tenho que ter um sentido do porquê elas são proporcionais. Isso também, então, vimos agora que acontecem com os números. Eles também podem ser diretamente proporcionais. Quando a divisão, o fator de proporcionalidade entre eles é o mesmo. Ok? Eu vou passar exercício e na quarta-feira nós iremos corrigir. O exercício. Qual é o fator de proporcionalidade entre as seguintes sucessões de números diretamente proporcionais? Então veja só, já está afirmando que os números são diretamente proporcionais. Então eu tenho que fazer o quê? O quociente entre as sucessões, porque eu já sei que quando os números são diretamente proporcionais, eu tenho que dividir um número de uma sucessão pelo outro para obter o mesmo fator. E é isso que vocês vão fazer. Então, olha lá, 1, 2 e 3 é uma sequência e 6, 12 e 18 a outra sequência. Tentem fazer e na quarta-feira nós iremos corrigir. Obrigada pela companhia de vocês e até quarta-feira, então. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.